Por que será que o medo de ser abandonada me impedia de ser eu mesma? Hoje eu quero falar um pouquinho para você da minha trajetória e de como eu, para ser amada, para ser validada, eu aceitava tudo o que os outros faziam e eu fazia de tudo para agradar os outros. Por que será que isso acontece com a gente? E eu vejo que a maioria das mulheres, inclusive eu vou falar da minha narrativa, mas as mulheres que eu atendo, elas têm uma dificuldade enorme de cuidar de si no seu ser integral. Elas têm uma dificuldade falando de mim em primeiro lugar, dificuldade de dizer não, dificuldade de colocar limites, dificuldade de se posicionar. Sabe por quê? Porque tem uma raiz de uma crença psiquicamente na mulher que a mulher nasceu para servir. E isso, é muito antigo. Que a mulher, ela tem que servir, ela tem que se calar e ela tem que ser ela. E muito pelo contrário. Quando eu não me posicionava como cabeleireira e como mãe, como esposa, como filha, como uma pessoa na sociedade, eu vivia para servir, para agradar. E quando eu começava a colocar um limite, gerava conflitos imensos. E aí eu me sentia estressada, eu me sentia muito mal e eu tentava controlar. Você sabe por quê? Porque lá no fundo, bem no fundo do meu ser, eu sentia pânico, porque eu sabia que se eu me posicionasse, eu ia ser abandonada. Porque foi psiquicamente introjetado em mim, lá na minha infância, que mulher não serve para nada. Olha que forte isso. Que mulher não tem valor, não tem potência, não tem como se virar sozinha. A mulher não pode ser autossuficiente. A mulher, ela precisa ser submissa. A mulher precisa ser dependente de alguém, principalmente, vamos lá, de um homem. E eu nunca achei normal aquilo na minha vida. Mas eu fui descobrindo que dentro desses conflitos eu tinha pânico, porque eu sabia que se eu me posicionasse, eu ia ser abandonada. E você sabe que quando você tem um padrão de pensamento assim, você só valida. A lei da atração já explicou, mas isso já está no universo antes da lei da atração, que tudo que você pensa e sente emana uma frequência. Então, o que eu emanava com essa frequência de abandono, de solidão? Eu servia, eu fazia a vontade dos outros, eu não colocava limites, eu fazia, só dizia sim, amém, amém. O que gera uma fratura no seu emocional, fazendo você viver na sombra, como o Jung fala. Você, em vez de você viver na luz, você vive nas sombras. E essas sombras destroem as nossas vidas. Por isso que no mundo de hoje, nós temos visto hoje, graças a Deus, mulheres tendo autonomia, mulheres mudando, fazendo muitas reformas em tudo, inclusive eu sou uma delas. Por quê? Porque nós começamos a perceber quem nós somos. E outra coisa, quando você e eu me anulava, você vive a refém dos outros e da sua vida. Você não tem sentido para viver. O que eu quero falar hoje
e que eu quero deixar claro para você, não se acostume com a vida que você tem. Você é muito mais do que você pensa que você é. E eu vou falar uma coisa para você. Uma frase que eu até marquei aqui, que eu vejo que é um divisor de águas. Hoje eu quero te contar que eu descobri, tá? Eu marquei isso. Que o amor que depende da minha anulação, na verdade não é amor, é uma mentira. Você quer perceber se uma pessoa te ama? Você fala não. Você começa a se posicionar. Você começa a colocar limites para você ver se você vai ficar com essa pessoa ou não. E seja filho, seja parente, seja pessoas mais íntimas. Quando você começa a se posicionar, você começa a descobrir um amor por você. E esse amor, ele vai e volta. Porque ao dar e receber, você começa a dar limites, dar posicionamento, colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Inclusive, você vai ver que esses conflitos, eles vão sendo diminuídos. E olha, a minha virada de chave foi quando eu comecei a perceber que eu precisava colocar limites. E eu vou falar uma coisa para você. O meu padrão antigo de dizer sim, de ser a boazinha, de ser a vítima, que foi o que eu aprendi para sobreviver, eu tive perdas emocionais, eu tive perdas financeiras, eu tive muitas perdas de pessoas. Por quê? Porque eu achava que dizendo sim a tudo, agradando a todos, eu ia ter o carinho das pessoas. Muito pelo contrário. Você tem apenas desprezo, porque tudo que você sente vai e volta. Como eu disse, a lei da atração, ela existe e ela é mais real, porque ela já foi colocada no universo quando foi formado o universo. E nós somos uma parte desse universo, então acontece a mesma coisa. E uma das coisas muito difíceis que foi para eu perceber, fazendo análise, porque eu faço análise, busquei conhecimento e busco até hoje, foi que quando eu disse não, me posicionei, quando eu comecei a colocar limites, eu perdi pessoas, como eu disse. Por quê? Eu achava que se eu doasse mais, agradasse mais, eu doasse até coisas financeiras, eu ia ter a atenção, eu ia ter mais amor e pessoas do meu lado. Muito pelo contrário, perdi, e perdi muito. Mas também uma riqueza que aconteceu foi que quando eu perdi, porque na Bíblia fala, tem uma passagem bíblica que fala, quando você quiser ganhar sua vida, você vai perder. E quando você perder sua vida, você ganha. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu perdi pessoas, através do meu posicionamento, eu ganhei autonomia, eu ganhei liberdade, eu ganhei vida, eu ganhei sentido, porque eu vi que nós, eu, você, mulher, não precisamos dizer só sim. Não precisamos só agradar os outros. Sim, você pode fazer o bem, o dar e receber, você pode, mas em primeiro lugar, cuidar de você, da sua psique. Como diz nas mulheres que correm com os lobos, aquele instinto natural, aquele instinto selvagem, aquele instinto divino de cocriar, de fazer as coisas acontecerem, de você ser uma mulher independente, de você ser uma mulher livre, está inato. Mas como você ou eu me anulei, você não percebe. E aí você fica, sabe o quê? Domesticada. Por isso que quando você fica domesticada, você perde o sentido, você perde a conexão com algo que é divino em você,
que é de ter uma vida em abundância, que é de ter autonomia, que é de você ter liberdade sem ficar pedindo para outros, se escondendo de quem você é. É lindo esse processo e eu digo para você, a minha vida está sendo assim. Eu estou fazendo coisas, eu tenho hoje uma liberdade, uma autonomia. Inclusive estou fazendo esses vídeos porque hoje eu venho falar para você, mulher, como profissional também da área da beleza, hoje eu tenho uma liberdade que passa, que ultrapassa, que transcende essa aparência. Eu gosto de me cuidar, eu cuido de mim hoje, mas uma coisa eu vou falar para você. Procure cuidar da sua mente, da sua psique. Busque terapias, busque conhecimento. Não fique focada só numa imagem corporal, como hoje o algoritmo dita regras de você só viver focada numa aparência, porque, segundo a psicanálise, hoje a mulher, ela está identificada com a imagem do corpo e não com o corpo em si, porque nós precisamos sim cuidar do nosso corpo, ele é o templo de Deus, mas nós precisamos muito mais cuidar de dentro para fora, validar quem somos, validar essa mulher que nasceu para criar, essa mulher que nasceu para ser independente, para ser autônoma, porque quando você tem isso em você, você consegue lidar muito melhor com as pessoas, com a família, com a sociedade. É nesse vídeo que eu quero falar para você, desconfie dessa vida que te dá tudo pronto, tá? E que você está buscando muitas vezes, tendo muito dinheiro e muitas pessoas que não te deixam fazer nada, porque você, na verdade, você perdeu a sua autonomia, você foi domesticada. E sabe como você não percebe? Porque isso é isso é inconsciente. Porque isso não é só seu, isso é coletivo e nós trazemos essas amarras a vida toda. Então, eu fui uma pessoa que desconfiei. E eu falei, essa vida não serve para mim, eu vou procurar ser eu, ter a minha independência. Mesmo que você tenha relacionamentos, que você está numa família, desconfie dessa vida que você tem só de servir. Uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, que você faz tudo para agradar os outros, mas que você desagrada de você e que muitas vezes você chora escondida. Você tem pesadelos à noite, porque é o que acontecia comigo. Você está triste, numa tristeza, muitas vezes você está tomando remédios antidepressivos, você está tomando ou se afogando em mágoas, ou se afogando em bebidas, em comida, comendo, tendo comportamentos compulsivamente para você esconder uma mulher, uma coisa linda que você é. E uma vergonha que muitas vezes abate na sua vida como se você não merecesse viver, como se você tivesse medo até de ser extinta. Será que essa busca desenfreada por beleza, por um padrão inatingível de ser magra, de ter uma estética que o algoritmo dita, será que você não está escondendo essa mulher que foi domesticada, que foi escravizada? Será que você, sendo anulada, você acha que você é amada? Porque, muito pelo contrário, quando você se sente amada, você não precisa de nada. Aí sim, tudo se harmoniza na sua vida e na minha, porque é o que está acontecendo na minha. E tenha coragem de olhar para isso como não algo pesado, mas algo que você sustentou, como eu fui, porque você precisou sobreviver.
porque você precisou sobreviver, mas hoje, tenha coragem, você não precisa mais disso, você não precisa mais sobreviver. E conte comigo, se você quiser também saber um pouco mais da minha vida, da minha história, você pode entrar em contato comigo e também divulgue esse vídeo. Quantas mulheres estão passando por isso? E eu aqui no meu trabalho, nos atendimentos, eu tenho levado essa consciência para as mulheres. E eu vejo que está, assim, dando um excelente resultado. Inclusive, eu vou começar um grupo presencial de mulheres que nós vamos tratar de espiritualidade e desse autoconhecimento, e em especial da minha vivência, da minha história. E eu vou começar a fazer muito mais desses vídeos, porque eu vejo que muito mais do que uma aparência física, nós precisamos ser mulher, quem somos de verdade, a nossa essência. Porque uma das coisas que mais nós temos medo na nossa vida é de envelhecer e de morrer. Mas se você se trata com desdém, se você se anula, se você só serve e não coloca limites, você já morreu. E quantas de vocês, porque eu também era assim, quantas de vocês não está morta psiquicamente, vivendo domesticada? Porque quantas de vocês, mulheres, estão vivendo relacionamentos abusivos, não só com o parceiro, mas com vocês mesmas, com filhos, no trabalho? Quantas de vocês, como eu também, eu sofri muita violência abusiva, né, relacionamento, eu também tinha um relacionamento violento comigo. E isso me matava, mas eu não me conformava. Eu falava, eu vou sair dessa. Perceba se você também não se trata com essa mesma violência e você está fazendo de tudo para fugir de quem você é.